A Kátia está perguntando, e qual a diferença entre fazer a holding e a doação? Ah, boa pergunta, Kátia. Inclusive, é a mesma pergunta do Paulo dos Santos ali, ó. Qual a diferença entre o usufruto e a holding? Que é mais ou menos a mesma coisa, né? Vamos lá, pessoal. Depois da reforma tributária, o povo se apavorou, entendeu que o imposto da herança ia aumentar, e vai, já expliquei para vocês, vai aumentar e vai aumentar muito, ainda esse ano de 2024, toda certeza, os números do ano que vem serão muito, muito, muito maiores, tá? E aí o pessoal pega, tanto que depois da reforma tributária aprovada, no final de dezembro, aumentou a doação em cartório com reserva de usufruto em 22%. Porque o pessoal acha que essa é a solução. E eu digo, não é a solução. Essa é a solução dos ignorantes, tá, pessoal? Aquele grupo de pessoas lá que não sabiam o que existe um sistema muito mais barato, muito mais praticidade. E eu vou explicar por quê. Primeiro, que o valor da doação, o imposto é exatamente o mesmo. A única diferença do valor do inventário para o valor para a doação é que não precisa de advogado, então tu não vai pagar honorário nenhum para advogado, tá? Mas vai ter que desembolsar aquele mesmo imposto, vai ter que desembolsar os 8%, certo? Ah, eu vou colocar o usufruto, ou seja, eu vou poder usar o imóvel e usufruir dele até quando eu morrer. Se o casal estiver vivo, até quando o último deles falecer, né? Sem problema nenhum, é a maior verdade. O problema é que vocês perdem o controle desses bens. E hoje está tudo bem, não tem problema. Meu filho já tá grande, está adulto, eu não preciso do... Se for filho menor de idade, inevitavelmente eu digo, não faça. Porque se precisar fazer, vocês vão entender agora com o exemplo que eu vou dar, qualquer coisa com esse imóvel, se ele for menor de idade, vai precisar de autorização judicial. Vai ser necessário entrar com processo judicial para autorizar a venda desse bem, por exemplo. Tá? Mas não vamos tirar essa parte. Vamos pegar que o filho seja maior de idade. Não tem problema, você sabe muito bem quando vocês criaram o filho de vocês. Tenho certeza que vocês pedirem para ele fazer alguma coisa com relação a determinado bem que foi doado, ele vai fazer sem problema nenhum. Ocorre que amanhã ele se apaixona e ele casa. Ou começa a morar junto, viver em união estável. Se ele separar, esse bem vai ter que ser dividido com a esposa dele. Certo? Se vocês quiserem vender, vocês vão falar com ele para vender, ele vai falar, tá bom, pai, tá bom, mãe, vamos vender. Aconteceu no caso no escritório, tá, pessoal? Estava tudo bem, o pessoal doou, e depois veio perguntar o que fazia, porque apareceu uma doença na família, essa doença demandava dinheiro, não tinham condições, ela não era tratada pelo SUS, ou seja, tinha que pagar, o único dinheiro que eles tinham era vender um dos imóveis que foi doado para o filho. O filho falou, claro, pai, vamos vender, porém a nora, por motivos que não me cabe aqui competir, ou cabe falar, porque não gostava do sogro, não gostava da sogra, por birra, não importa. A nora não quis assinar e não assinou. E não tem como obrigar. Porque esse que é o grande problema da doação com usufruto, tá? Você perde totalmente o controle sobre os bens. Não faz nada. E o filho, e também é uma falácia dizer que o filho tem total controle. Acabei de explicar que não tem. Vai depender sempre de uma terceira pessoa. Se for filha, exatamente a mesma coisa com relação ao marido dela. É legal de vocês entenderem que o sistema também é feito normalmente só para o núcleo familiar. Só para o pai, para a mãe, para os filhos, para os irmãos, certo? E conseguimos deixar de fora todo e qualquer terceiro. Os agregados, que a gente chama, né?